Boa noite a quem nos acompanha pelo Facebook, pelo Instagram. Esse é mais um Conexão, um programa que é conectado com a nossa comunidade em Venâncio, com o Estado, com o Brasil, sempre discutindo temas que são de interesse público e que também muitas vezes despertam a curiosidade das pessoas. E a gente procura aqui, junto com os nossos convidados, passar algumas informações, né? E espero que, mais uma vez, né, vocês gostem do programa. Hoje o nosso convidado é o engenheiro Vicente Fim, o chefe do escritório local da Emater, que já está em Venâncio há 18 anos. Fazer 18 anos. Vai fazer 18 anos, e que tem uma experiência e um conhecimento muito grande, né, da nossa agricultura, do nosso interior, né, da diversificação. Ele acompanha um pouco as mudanças que estão acontecendo aqui no início do século XXI, e eu espero, né, junto com ele, trazer algumas informações, que especialmente para os venezuelenses e os gaúchos possam, né, aproveitar no futuro, tanto na questão geográfica, como na questão histórica, na questão da agricultura e pecuária propriamente dita, né, e na questão econômica. Vicente, tu nasceu aonde, te formou aonde, como é que começou a tua carreira? Na realidade, eu venho da Serra, Da Serra. Ibarama, na época ainda pertencente a Sobradinho. Por volta de 88, 89, então eu fui cursar agronomia em Santa Maria, depois fui para o Paraná. A trabalho? A trabalho. Retornei ao Rio Grande do Sul em 2000. Em 2013, então, que eu vim para Venâncio Aires. O escritório da Emater, ele trabalha muito em consonância, muito em harmonia com a administração pública, né? No caso aqui, a administração municipal. Então, tu trabalhaste com o prefeito Glauco Scherer, no final do governo dele, do segundo governo dele, 2003, 2004, com o prefeito Almeida, depois comigo, Ayrton, né? Depois com o Giovanni e agora com o prefeito Jarbas, né? E a Emater tem sido uma parceira tão importante que ela sempre foi muito valorizada pelas prefeituras, né? É bom trabalhar aqui em Venâncio, tu te sente bem? Como é que o grupo se sente motivado? Assim, a priori, a Emater ela tem aquele convênio estadual, ela é a entidade ou a instituição responsável pela assistência à terra, a gente chama assistência técnica de extensão rural do Estado, e sempre tem o convênio, então, com as prefeituras. O escritório em si, ele abriu no ano que eu nasci, aqui em Venâncio Aires, 1966. E eu, então, vim em 2013, ela é relativamente, no município, muito mais velha que eu. Assim, teve alguns percalços no meio do caminho, em algum momento, mas sempre foi, na grande maioria, pelo menos no tempo que eu estou enquanto chefe, nós sempre tivemos uma boa relação com todas as administrações. No passado, em algum momento teve alguns problemas, mas eu diria que o município ele é muito bom de se trabalhar. Tem uma diversidade de áreas, para quem é técnico, uma diversidade de áreas e sempre tem uma afinidade maior. Também é um desafio, né? É um desafio. A gente sempre comenta com os colegas que estão chegando que você não precisa procurar muito o serviço do que fazer. Ele te empurra. Ele aparece. Ele aparece. Ele aparece mesmo. Venâncio foi sempre um município essencialmente agrícola, né, até os anos 70, início dos anos 80, que tinha uma grande empresa que era a Venax, mas a produção do tabaco ela chegou a 84% da produção rural, e na cidade a indústria tabacaleira, né, era o grande componente econômico, o grande empregador, junto com a área de serviços e junto com a área do comércio. O comércio, por isso, pelo tabaco ter sempre um rendimento elevado, Venâncio sempre teve um comércio muito pujante, isso desde os anos
50. Com a tua vinda aqui a partir dos anos 2000, começou uma virada, especialmente 2008, 2010, no sentido de aumentar a produção, de aumentar a diversificação, outros produtos ocupando um espaço, e sem o tabaco perder o seu valor, né, ele já não tinha o mesmo percentual. Nós estamos olhando números agora, nesse ano, ou no ano passado, e talvez se repita nesse ano, o tabaco ficou abaixo de 50%, ficou com 48%. Esta mudança foi gradual, ela foi uma forçada no sentido de que do instinto de sobrevivência do nosso agricultor, ou também com a ideia de empreender, de agregar valor, né, e de procurar outros caminhos? Tem dois viés. Um deles é que as famílias, elas, à medida que foram evoluindo com o seu capital, e eu diria tem muita responsabilidade essa produção de capital das propriedades, que ela tá em cima do tabaco. Não há como negar. Nós sempre, enquanto escritório municipal da Emater, nós sempre tivemos um trabalho harmonioso com as próprias tabacaleiras, dias de campo em conjunto, e se enxergava a necessidade de novas atividades, não por causa do tabaco, mas na ideia de que se tivesse uma diversificação, o município ele não estaria dependente só de uma atividade, e ao mesmo tempo isso lá dentro da propriedade é a mesma coisa. E agregar valor também. E agregar valor. Então, de alguma forma, casou a história do produtor ter feito renda, porque ele se tornou expert na cultura do tabaco, ele investiu, ele evoluiu, ele melhorou a produção do tabaco, e isso também despertou nele internamente a história de que se eu vou começar uma nova atividade, eu vou começar essa atividade de forma eficiente. A FUBRA também foi um grande incentivador, né? Foi. Porque a maior feira de diversificação agrícola do estado, uma das maiores do Brasil, é a Expo Agro, né? E direcionada para a agricultura familiar. O pequeno, por exemplo, se nós pegarmos a Expo Direto, ela traz... E essencialmente o fumicultor, porque a FUBRA é a Associação dos Fumicultores. Ela, né, né? representa, e ela também traz um pacote de produtos, se não todos, né, mas também alinhado à ajuda a novas iniciativas. Eu diria assim, casou políticas públicas federais, o caso do Pronaf, ele sendo um expert, ele gerou renda, muitos filhos sinalizavam que ficariam desde que a matriz mudava. A história do Pronaf, ela se aliou à mecanização, que isso ajudou também, algumas iniciativas de agroindústrias, e eu diria, tem um outro marco, que é a história dos pequenos abatedouros ter adquirido porte, que também contribuiu para que muitas famílias, um dos membros fosse trabalhar nos frigoríficos, enfim, ou nas próprias fumageiras, e isso traz uma renda externa e também favoreceu a novas atividades. É interessante isso, porque essa segurança que o Vicente fala, a não dependência de apenas um produto, como é que o Hans Graloff dizia, né? Não vamos botar todos os ovos no mesmo cesto. Além de dar essa estabilidade, evidentemente que faz com que as propriedades rendam mais, né? E também, hoje se fala até, inclusive, na silvicultura, né? No incentivo ao plantio de madeira para uma rentabilidade lá adiante. Fala-se que, em médias propriedades, já é uma espécie de seguro para o futuro, né? Paralelamente à produção agrícola, tu ter também uma produção de eucalipto, de acácia. Chamada reserva capital. Assim, em 2003, nós aplicamos... 2003 e 2004, quando eu cheguei, nós aplicamos duas verbas do RS Rural. Era um programa estadual muito embasado, e ele tinha, a grande maioria dos recursos era fundo perdido.
apenas era devolvido o que era investido na parte econômica, ou seja, naquela produtiva. Em maquinários, então eles teriam que devolver em 4 anos, mas era sem juro. E algo quando trabalhava em insumos. No restante, por exemplo, fonte protegida, que hoje é um tema recorrente e que se está trabalhando dentro do comitê e com as vertentes do castelhano, naquela época foi trabalhado saneamento básico, a questão de banheiros, fossas e assim por diante, mas lateralmente foi trabalhado mudas de fruta e reflorestamento na linha Leonor, Cachoeira Baixa. Isto foi o que começou a desencadear o plantio do eucalipto, não mais só para energeticamente, pensando no tabaco, aquele cantinho, mas com... Não só para a lenha do forno de fumo. Não só para isso. E você sabe que é interessante, à medida que o pessoal foi implantando, hoje nós temos o resultado. Quer dizer, ali também tem uma associação importante do tabaco, porque a silvicultura, queira ou não, ela inicialmente ela se voltou e foi buscando ter a madeira, a energia para os fornos. Mas logo depois começou a surgir em serrarias a questão de o próprio asa, aí, que é para a questão de pallets, e teve um crescimento interessante. Nós fizemos um levantamento em 2015, 2016, nós estamos já com quase 3.500, 3.700 hectares, e diga-se de passagem, vai ser um setor que tem que se apostar e tem que trabalhar. Porque assim, tem alguns estados brasileiros que já estão trabalhando muito nisso, com um percentual das propriedades, fazendo aquela atividade principal, tendo uma atividade paralela, mas fazendo um chamado seguro, né? A gente chama de seguro porque um mato para cortar no futuro não deixa de ser um seguro, né? Mas é um investimento, né? É um investimento e assim, a médio e longo prazo, não adianta, não vai ganhar o dinheiro amanhã. Vai levar 8 a 10 anos, né, para começar a ter retorno, mas nós temos que imaginar, e a gente propôs há poucos dias para o próprio prefeito, para o Jarbas, que se crie algum projeto aliando a fazer uma parceria entre as instituições, o setor madeireiro, eu digo aquele que aproveita e usa madeira, e dentro da proposta que o poder público tivesse, por exemplo, trator. Vamos lá, um trator para alinhar estradas onde vão ser implantados para ter facilidade na retirada da madeira. A outra, daqui a pouco se treinar algum funcionário ligado às madeireiras para questão de acompanhamento, condução da madeira, para você não ter nó e etc., porque dá para produzir madeira para móveis. Né? Antes de passar para a soja, para o milho e para a mandioca, e para encerrar um pouquinho aqui a questão do tabaco, Vicente, esse programa é acompanhado por muitas pessoas que não são da região, então elas não conhecem a realidade, né? Não só da atividade rural do Vale do Rio Pardo, na questão do tabaco, e muitas vezes o tabaco é estigmatizado, né? Que é uma relação entre o consumo do tabaco, né? O tabagismo, né? E a sua relação com a saúde, e a atividade econômica, que ela existe aqui, existe em outros lugares, assim como existe a atividade econômica de N produtos, né, que ficam na mesma classificação. E eu quero lembrar o porquê a longevidade dessa relação, né, na produção agrícola do tabaco, por causa do sistema integrado. Poucos produtos no mundo ele tem um sistema integrado, que significa o quê? A tua produção vai ser comprada. Se o preço vai ser o ideal, não se sabe, há sempre uma discussão, há sempre uma queixa, como qualquer negociação, mas há uma garantia de compra de pelo menos grande parte, e especialmente aqueles que têm a relação fixa com uma empresa, e que em outros produtos, em outros países, não necessariamente isso acontece. Então tem menos risco,
né? E por isso que isto se mantém até hoje, né? Essa relação do produtor com a indústria e a intermediação dos sindicatos, sindicato rural, sindicatos de trabalhadores rurais, e aí a participação da AFUBRA e da própria Emater, contribuindo aí para melhorar a produtividade, na questão de correção do solo e na questão da diversificação. O milho, ele, além de ter a sua safra normal, ele também tem a safrinha na Resteva do tabaco. E é quase paritário. Ou Quase seja, paritário. Venâncio sempre foi um grande produtor de milho, né? Sempre. Inclusive, foi uma das culturas que houve uma certa retração nos últimos 2, 3 anos. Perdeu espaço para a soja? Perdeu espaço para a soja. O que acontece? Venâncio Aires, ele sempre teve entre 15 mil a 17 mil hectares. E quando envolve o chamado grão, né, milho-grão, o milho verde que vai para a Ceasa, é importante o que você tocou, a história. Por exemplo, nós temos mais de 600 hectares, 680 e poucos hectares que vai para a Ceasa. Nós somos um grande fornecedor de milho verde para a Ceasa. O milho verde é mais aqui na região do Mariante, a distância para lá, ou em outras cidades? Mariante e Vila Palanque. E tem alguma coisa Santa Emília, mas vamos dizer assim, o maior é Vila Palanque e a Vila Mariante, ela principalmente na beirada do rio contribui bastante. Itaipava das Flores é o epicentro? É o epicentro da Mariante. Mas assim, é bem interessante essa questão de atividades. E tem relação com a própria agricultura familiar. A agricultura familiar, ela sempre teve no passado ela vendia o excedente, mas a partir do momento que teve culturas integradas, no caso do tabaco e alguma coisa de venda, ela sempre teve a produção do milho pensando na subsistência, né? Produção de animais, aves, e isso é quase toda a região. Aliás, aqui. O milho é um produto essencial nessa cadeia produtiva, né? Essencial. E para as famílias é preponderante. E tem que entender que isso traz uma economia nos bastidores, que é o filho que está na cidade. É uma renda que não é contabilizada, não traz retorno de ICMS, mas que ela é muito importante. E o milho ele esteve sempre próximo aí. Hoje, 55% desse milho, principalmente o safra, quando nós falamos em 10, 11 mil hectares para grão, então 50% seria plantado na safra, mais com o foco venda grão. E o do tarde, que é associado ao tabaco, principalmente para a manutenção familiar, a subsistência. E ele perdeu aí, em termos de 4.000 a 4.500 hectares para a soja. Ele perdeu espaço para a soja, mas agora nesse ano ele recuperou um pouco o valor, né? O valor, acredito que até vai ser... Vai se manter? Não, e vai se manter, e ele vai influenciar no plantio, talvez uma área um pouquinho maior que no ano anterior. Retornar um pouco aquele potencial. No ano de 2019... houve um aumento de milho silagem porque tinha um valor agregado muito grande. Bom, conclui. E 2020, o milho do cedo, ele perdeu, porque a silagem chegou a R$500 a tonelada. Não compensaria nunca você deixar enquanto grão, né? E depois a silagem perdeu esse valor de mercado e aí passou-se a enxergar mais o valor grão. Como houve perda agora nos estados centro-oeste, Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e alguns do norte do Paraná, que fazem a safrinha, como nós, o que acontece? Lá eles têm uma janela pequena para plantio, houve falta de água, e a geada acabou sendo intensa lá. Então, não vai ter grão para trazer a baixo custo e é uma possibilidade de se ganhar dinheiro aqui. O fato de ele ter essa importância, né, na alimentação dos suínos e do frango, ele é um produto cobiçado internacionalmente, né? O maior produtor de milho do mundo, que é os Estados Unidos, eles usam muito o seu milho para biodiesel também, né? Lá eles têm essa questão agora de energia limpa,
essa questão quanto aos combustíveis fósseis, vão continuar usando muito milho ainda para biodiesel ou ele vai entrar no mercado e equilibrar um pouco o preço? Não, os americanos eles têm uma eficiência na conversão do etanol e tem uma produção, quando nós estamos chegando hoje em 9, 10 toneladas dos melhores. Eles 14 toneladas por hectare, quer dizer, eles estão muito avante na produção. Mas eles têm uma eficiência, porque a forma como eles produzem o biodiesel deles, o etanol, o subproduto, ele sai de uma forma que alimenta a cadeia de frangos e suínos. Nós ainda somos ineficientes nisso, nós não temos uma fábrica ou fábricas nesse sentido. Os Estados Unidos, eu não sei se é em Ohio, mas o Illinois, acho que é em Ohio, tem uma universidade do milho, né? Uma senhora diferença. Isso aí, eles uma cadeia tecnológica que fica trabalhando nessa questão. Mas, assim, então, em relação ao milho, que a gente comentou a importância dele para Venâncio, a questão da soja, que ocupou esse espaço, o arroz também recuperando um pouco o valor depois de muito tempo de queixas em valor da relação do seu preço e custo de produção. E eu quero, nesses 3 produtos, fazer uma pergunta para ti. A questão da produção, ela também é indexada, o custo de produção é indexado ao dólar, né? O Brasil ainda depende muito na questão dos insumos, tanto fertilizantes como herbicidas, da importação, né? Há um movimento de ter uma indústria nacional forte nesse sentido, porque a gente vive agora não falo só em Venâncio, o Brasil vive o boom das commodities, né? Nós estamos produzindo aqui produtos, alimento, 1/5 da produção de alimento para o mundo, né? Agora, e se nós dependermos da indústria estrangeira para ter o seu adubo, para ser o seu herbicida, né? Essa é uma equação que não é fácil de lidar, né? Ela é uma equação muito perigosa sempre. Por exemplo, o dólar está com valor alto. Ele impacta direto nos insumos. Mas também é ruim se dizer que tem uma associação muito ligada. As commodities estão com preços altos. E nós também, não é só dólar, né? Inflacionou-se mesmo em dólar. Se inflacionou porque a soja tem um bom valor de mercado, o milho tem um bom valor de mercado, arroz tem valor de mercado, frango tem valor de mercado, suínos tem valor de mercado. Quer dizer, é um momento, o próprio tabaco não está tão ruim, e então é um momento oportuno para se inflacionar. E tem o outro lado, que é a demanda. Nós tivemos, vamos dizer, as commodities em alta, os grãos em alta, a tendência de expansão horizontal, ela existe e vai ocorrer, talvez se não tão intensa, mas demanda por mais insumos. Então, a demanda também aumentou mais, talvez, do que a oferta. O Brasil ele é incipiente quando se pensa na produção de insumos, ou biofertilizantes, ou mesmo Até já foi mais forte. Já foi mais forte. A história dos grandes grupos, que foram se incorporando, né? Todas as que nós tínhamos de iniciativa aqui pararam na mão hoje tem a indústria, grandes conglomerados na indústria de alimentos, né? Na indústria de fertilizantes, né? Na indústria de herbicidas, né? Isso tudo tem realmente... É a mesma do setor de vocês da área de saúde. Da área da saúde. Os mesmos grupos que dominam. Bom, é verdade. Por aquilo que pareça, são os mesmos. E a matéria-prima também, muitas vezes, né, das mesmas fontes. Mas ali na questão, a gente está falando em commodities, na verdade, commodities são os chamados produtos in natura. As soft commodities, que são as commodities macias, e as hard commodities, as duras. Então, as macias é a produção agrícola. Quando a gente fala em grãos, né, principalmente aqui no Brasil, né, em termos de exportação, que é a soja e o milho, o farelo de soja também. E quando se fala em hard commodities, as commodities duras, é o minério de ferro. Né, e os seus primos, a sua parentalha ali. Mas Venâncio se destaca no milho, se destaca, de certo modo, ocupando um espaço no milho e no tabaco,
né, entre todos os municípios e tem um destaque garantido. Né? Tem um espaço razoável na questão da soja agora e na questão do arroz. Mas tem um outro produto que corre por fora aqui, que também ele é uma estrela aqui em Venâncio Aires, que é a mandioca, né? A mandioca, a erva mate. Eu diria assim, ó, em área, então... A então... erva mate é a nossa capital. Em relação assim, ó, o milho aqui ocupa maior área depois do tabaco. Tem essa entrada de grãos. Nós somos o segundo e terceiro produtor. Sempre estamos entre terceiro, segundo, quarto. Produtor do Rio Grande do Sul. Do Rio Grande do Sul. Tem a questão do trigo, que tem anos que eleva um pouquinho. Por exemplo, esse ano nós temos mais que 700 hectares de trigo. Então, em alguns momentos... E o clima ajudou? O clima está ajudando, ele tá agora na elongação, quer dizer que lá em novembro, dezembro, nós já vamos colher essa... Quando tinha que ser frio, foi frio? Foi frio, e agora está esquentando. Eu diria assim, o clima está favorável. Claro, quando nós pensamos, por exemplo, em soja, a Venâncio é muito pequeno, 6.650, 6.700 hectares é pouco, mas essa área foi perdida um pouquinho então, do milho para a soja. Alguma coisa também é bom se considerar que pastagens também foram transformadas em lavoura de soja. E tem um casamento que eu acho que ele é interessante, fazendo esse link de insumos, integração e atividades. Então, nós temos o setor grão, o madeireiro, que tem ainda uma possibilidade de expansão e com outro olhar. Tem a história das olerícolas, que é considerável, entre 170, 160, 170 hectares, quando a gente pega as várias etapas e todas as hortaliças. Tem uma fruticultura ainda latente, é pequena, mas nós temos um negócio interessante que foi a expansão das integradas animais. Né? E ali, mas antes de nós chegar nesse ponto aqui, a questão da mandioca, qual é o nosso potencial em relação à mandioca? A mandioca, nós somos o maior produtor comercial do Rio Grande do Sul. Quando se fala na mandioca, eu ia fazer um link por causa dos insumos, mas a mandioca, assim, ó, a área... Nós somos um grande fornecedor da Ceasa também. É o maior fornecedor da Ceasa. Quando se fala em aipim, e aí se fala muito vassourinha, dentro da Ceasa... É o produto de Venâncio Aires, ou seja, o aipim de Venâncio Aires que tem um valor. Os municípios ao redor, aí, Cruzeiro, Mato Leitão, Parici, muitos municípios, os ceazeiros vêm se abastecer aqui para levar para a Ceasa. Isso aqui começa aqui, vai atravessa Palanque Erval, vai até Cerrito, chega a Santa Emília. Parte de Santa Emília, Vila Palanca, como é que se diz, a grande referência. A capital da mandioca. A capital da mandioca. Tem alguma coisa perdida que em certos momentos, Centro-Linha Brasil, perto ali, mas pequenas áreas. Concentração mesmo, e isso é interessante. Barro Vermelho. Barro Vermelho. Quando você provoca isso, quando a gente chega, reflorestamento, Estância Nova, Deodoro, né? O aipim travessa Palanque Erval e parte de Santa Emílio. Milho Verde. Milho Verde. Barro Branco. E a história lá. O arroz, ele está próximo das 7, indo em direção à Centro-Linha Brasil, e a questão da Estância Nova, Vila Arlindo. Em direção à Linha Brasil, né? Porque Linha Brasil, em direção à Linha Brasil, e depois aqui Vila Arlindo. Isso aí. Em direção a Passo Sobrado. O tabaco distribuído em todo o município. Tudo. Mas aqui tem uma outra. Venâncio é um município que tem uma geografia muito rica, né? E é interessante porque nós somos contemplados com todo o tipo de terreno. É montanhoso, é planície, e as propriedades um pouco maiores, onde pode ter uma cultura de extensão, é aqui também, por lado do Barro Branco. Nós já estamos falando de Mangueirão, Taquarimirim e Campo Grande. Onde é que as maiores áreas é nessa região, e alguma de Palanque aí que alguns de fora acabaram comprando onde não tinha associação rural. Mas é interessante isso,
porque nós, para quem é da área, nós temos os neossolos litólicos, que é a parte de cima. Tem o argissolo, que seria essa região aí mais de terra vermelha. Temos uma parte de plano solo e ainda as associações entre elas, né? E isso faz vamos dizer, dentro da própria propriedade, às vezes você ter ambiente para ter mais de um tipo de atividade. Você pode plantar, inclusive, arroz em pequenas áreas de sequeiro, porque tu tens microclima favorável lá dentro. E a nossa grife, que é a erva, ela, esses dias, eu acho que foi numa interiorização, uma pessoa que falou um pouco da história do município e disse que preponderantemente a erva mate nasce, né, ao norte do Castelhano, né, e não ao sul. É melhor, tu é mais bem sucedido se planta para lá. O Castelhano é um divisor um pouco dessa questão da erva. Se pensar na história de que a erva mate é nativa, de onde é que ela se desenvolveu, realmente é na Vila Deodoro, que tem ali exemplares que nunca sofreram cortes, e o tipo de associação, vamos dizer, para você não competir com grãos, seria aquela área. Mas Venâncio Aires, por volta de 80 e alguma coisa, quando houve a expansão da erva mate, eu diria na região sul do Brasil, e ela desenvolveu muito bem nessa região do Palanque, porque ali, quando foi introduzida, foi com o objetivo de copiar um modelo que estava sendo desenvolvido na Argentina, que era para depois fazer cortes mecânicos. Apesar de a gente ter uma indústria forte, as nossas ervateiras aqui elas são importantes, elas são famosas, elas, né, têm um nome e uma produção e um valor econômico muito grande. E um produto bastante conhecido. Mas nós tivemos uma crise no interior, né, num determinado momento, em questão de valorização, e por essas modificações que tu citaste, essas experiências, e também porque outras áreas, né, falou em Ibarama, mas também tem outros... Se pegar a região de Arvorezinha, por exemplo, houve uma expansão significativa de ervais, Itapuca, aqui Ilópolis. Na subida da 386 Ilópolis, né? Isso aí, esses municípios, Doutor Ricardo, Arvorezinha, parte de Fontoura Xavier, tendendo ao Rio Forqueta, esses municípios, eles são quase que dependentes da erva mate. Nós, claro, a erva mate são 1.000 e poucos hectares, ela é significativa, e tanto é que essas indústrias nossas, elas são fortes. Mas para eles, a economia base em alguns municípios é a erva mate. Nós perdemos um pouco de área ali no passado, o preço achatou e outras culturas eram mais... houve a possibilidade, né, de uma migração para outras atividades. Bom, nós temos também na área da agricultura as hortaliças, nós temos, aliás, com o número de pequenas propriedades que nós temos muita produção de alimentos, né, e muito é consumido aqui. Mas nos últimos 10 anos começou uma virada também, um olhar mais apurado para o lado da proteína animal. Né? Pela geografia que a gente descreveu antes, não se possibilita assim, a grande criação de gado bovino, por exemplo, por extensão. De confino, sim. Né? Não há uma tradição de caprinos, apesar de na serra ter um pouco, nem de ovinos. Porém, no bovino nós temos o abate. Né? E em termos de criação, né, as estrelas emergentes, os suínos e a avicultura. Veio com força, como é que foi essa modificação e até onde vai isso, Vicente? Vamos lá. As notícias são boas para Venâncio. São boas. E pode continuar boas. E certamente vão continuar. Vamos fazer uma associaçãozinha entre os frigoríficos e a criação de animais. Os frigoríficos surgiram pela disponibilidade de animais em Venâncio Aires. Embora pequenas propriedades, etc., mas sempre teve um descarte entre 6 a 8, às vezes 10 mil cabeças. Isso inicialmente favoreceu que surgissem esses 8, 10 frigoríficos. Isso aí, ano.
Bom, também... Hoje nós estamos falando em abate aqui de 140, 150 mil cabeças ano. É isso aí. É isso aí. É interessante para ver que como esses frigoríficos eles tiveram uma expansão. E eles são interessantes do ponto de vista também de criação de empregos. Né? Mas ligadas integradas, e quando se fala em diversificação, logo no início você tocou um assunto interessante, que é a história de garantia de mercado. Pode ter seus problemas, mas a garantia de mercado ela é interessante. E ambas as matrizes, a de avicultura e de suinocultura, elas têm uma convergência e crescimento internacional. A suinocultura talvez não está no melhor momento, porque a margem ela é estreita, e como os dois produtos principal da alimentação é o milho e a soja, para a ração, o que acontece? Estreitou um pouquinho, então, para os finos está um momento um pouquinho... Ele não vai ter a expansão que era esperado. Agora, as aves não. As aves tiveram um crescimento de 18, 19, próximo de 20% aí, de valor agregado ao mercado. E aí, embora houve esse aumento de custo de produção, queira ou não, de alguma forma, permitiu com que ela se mantesse, tivesse um crescimento e ainda vai haver uma expansão, 7, 8 produtores com mais 14 aviários grandes. Isso quer dizer que talvez as aves, em pouco tempo, elas... hoje já é a segunda atividade de maior percentual dentro do valor bruto da produção agrícola de Venâncio Aires. Mas de 3 a 5 anos, talvez ela vá se equiparar, continuando dessa forma, ao tabaco. Hoje, se a gente fosse fazer um PIB rural, né, claro, nós temos a produção agrícola, o valor bruto é praticamente 300 milhões de reais. Né? Isso aí. Claro, mas se fosse incluir frigoríficos e outras atividades que têm uma relação muito íntima, né, nós estamos passando de 1 bilhão de reais no nosso interior. Mas não é só carne bovina, nem frango, nem suínos, né? Tem ovos. Tem ovos. Tem mel. Tem leite. Falando nos ovos, os ovos não estão contabilizados mais dentro do valor bruto da produção agrícola. Não. De 3 anos para cá. Nós não conseguimos entender ainda por quê. Tem os ovos coloniais que estão ali dentro. Nós temos em mel a venda de 2021 já ultrapassa a 5 milhões de venda de mel. Nós temos produtores que eles produzem, compram e vendem para entrepostos de mel de Santa Catarina e de outras regiões. Os governos estão apoiando, os governos estão, eu não digo subsídio financeiro, mas estão dando atenção devida a esses produtores, a essa diversificação? As políticas públicas federais, elas continuam, as estaduais um pouco enfraquecidas, até por causa do Estado. Eu diria assim, Ayrton, nós não comentamos uma coisa importante dentro das políticas públicas. Venâncio Aires teve um crescimento e vem de lá, desde do início da diversificação com o Almedo. Depois o Glauco houve uma melhoria, você ajudou em algumas, e depois Giovanni em outras. Tem algumas que a gente enxerga, mas olha, o incentivo à diversificação, que é as horas máquinas, aí, agroindústria, e aí nós depois podemos pincelar alguma coisa da piscicultura também. A questão do bovinocultura leiteira, que nós acabamos não comentando, mas ela é forte. Ela tem uma consideração, chegou a ter 325 famílias que trabalhavam. Hoje é 125,
mas o valor de produção continua o mesmo, porque essas vacas migraram de pequenos que saíram e foram para um pouco maiores. A questão as pocilgas para os suínos e a questão de aviários. Então, é uma política pública interessante, com as 100 horas máquinas da diversificação. A outra, que é a da fruticultura, que é nova ainda, que, vamos dizer assim, se enxerga a questão de casamento à medida que a cooperativa vai sendo fortalecida, então é um setor que pode ser trabalhado. A questão também da erva mate, para revitalizar, não para novas áreas, mas para você adensar e fazer essas áreas existentes. Tem produções hoje 475, 480 arrobas por hectare, e nós podemos passar a 1.000 arrobas, né? Então, com essa, é outra política interessante. E também nós temos uma questão aqui no Brasil, e tu conheces mais do que eu, que é a relação produtor-fiscalização. Quando eu falo da fiscalização, eu falo ela de uma forma mais ampla possível, porque a legislação brasileira ela é muito rude, muito rígida com o pequeno produtor, na comparação com os outros países. Isso é uma experiência que eu vi. Se tu vai numa grande capital de um país super desenvolvido, lá naquela praça tem a pessoa vendendo o churrasquinho, tem vendendo isso, tem vendendo aquilo, aqui muitas vezes é proibido. As nossas feiras têm proibições. O que se nota, e aqui não é nenhuma questão municipal, estadual ou federal, é do conjunto, e aí entra o nosso Congresso Nacional, foram elaboradas leis que elas, não vamos entrar aqui no caso se foi intencional ou não, mas de certo modo ela favorece a grande indústria, o grande produtor, e prejudica o pequeno produtor, com exigências inexequíveis às vezes. Tu acha que é possível ali adiante a gente criar uma legislação municipal? Porque não é uma questão de flexibilizar, não é uma questão de deixar que os produtos eles não tenham qualidade ou que eles possam prejudicar a saúde, mas são detalhes importantes que às vezes uma indústria de grande porte pode implantar uma pintura lá, um piso aqui, e que um pequeno não tem condições de investir, ele não pode vender o seu produto. Acho que nós podemos melhorar nisso, né? Dá para melhorar. Assim, iniciativas federais, elas ocorreram recentemente. Tem uma lei que saiu há 1 ano, 2 aí, em relação às agroindústrias familiares. Facilitando. Facilitando. Há sempre uma demora entre sair do federal para chegar aqui embaixo. Depois tem uma outra coisa que às vezes não está só na história da boa vontade política do líder executivo. Por quê? Porque até que você não abranda ou você flexibiliza ou você muda esse formato de lei, quem está com a lei embaixo do braço, ele vai ter que cobrar. O correto é cobrar. Agora, dá para se também ter iniciativas. Eu diria assim, o que houve com os frigoríficos que ali atrás eram pequenos e que o Estado, com a fiscalização da saúde estadual, foi deixando crescer, hoje nós estamos colhendo os frutos disto, ou seja, elas estão num tamanho ainda pequeno, quando você imagina grandes corporações, mas que para a nossa região são grandes. E isso é o que se enxerga, e talvez seja a grande possibilidade do desenvolvimento, e há prefeituras que trabalharam mais nesse sentido. Tu pega na Serra, ou mesmo para não restringir ao nosso estado, tu pega Minas Gerais, pequenas queijarias hoje estão exportando o queijo. Quer dizer que foi só flexibilizar, participar de feiras, que é aí que você começa a difundir. Ali em Minas Gerais, uma espécie de cooperativismo também, mais específico, e eles conseguem. E regional, uma coisa. Também. Nós temos aqui a iniciativa do queijo serrano na Serra, que é uma das oportunidades. Ali tem um bom trabalho, próprios parceiros, Sebrae, etc. A Emater sempre esteve dentro. O mundo vai ter que comer. O alimento vai ser vendido.
Então, há um espaço para melhorar e é um campo também para melhorar a rentabilidade, né? E eu diria assim, ó, às vezes a gente não percebe, mas há um grande perigo de perda do conhecimento que foi construído pelos imigrantes que vieram de lá e foram se adaptando com as dificuldades, e eles foram fazendo produto, aproveitamento, seja da área animal, vegetal, enfim, criaram muitos produtos. E quando se fala na agroindústria familiar, tem que respeitar um pouquinho isso. Eu lembro que a legislação tenta forçar você chamar de salame, linguiça, etc., com modelo de ingredientes. Mas é possível você ter outros produtos com o sabor que... Quem está aqui na cidade lembra da vovó, lembra dos pais lá no interior, e que queria ter esse produto. E, às vezes, eu acho que é interessante essa relação e se falar nessa busca por flexibilidade, criação de leis municipais, enfim, o Estado e assim por diante. O Estado criou o selo Sabor Gaúcho. Vou dar um exemplo assim, até bem simbólico e singelo. Acompanhando as palestras dos grandes cardiologistas, a gente já vê que alguns alimentos eles foram resgatados, né? Um é o ovo, né, que voltou a... Hoje todo mundo sabe o valor, né, nutricional, né, a questão da proteína do ovo, a importância para o organismo, né, e os seus benefícios. Mas a banha de porco também, né? Só que não pode ser vendida, não é tão fácil vender uma banha de porco. Não, ela não é fácil justamente porque... Nesses moldes, no pequeno produtor, né, porque ele teria que industrializar. Não, e falo porque as grandes indústrias daquele alimento processado, que faz mal, que são 8 indústrias no mundo que movem bilhões e bilhões de reais. Esse aí chega na nossa mesa pelo supermercado e tal, quando vê as crianças estão comendo aquilo ali. Tudo bem, os pais têm que alertar, os professores, né, quem sabe. Mas e aquele produto que é produzido ali na colônia, em Venâncio, por esse agricultor, que ele tem os seus cuidados, que ele sabe que o filho dele também vai comer, mas ele não pode vender, né? Então, são questões... Claro que tem que ter, né, um regramento, mas tem que ter uma flexibilização no sentido de entender que às vezes a saúde está mais perto e proibida, né, e o prejuízo para a saúde está mais longe e liberado. E tem um outro viés. Quando você restringe muito, para alguém se tornar legal e pequeno, você abre a possibilidade e fomenta, inclusive, o clandestino. Eu cito, por exemplo, melado. O IBGE levantou em 2006, Venâncio Aires tinha 80 pequenas... eles consideravam como agroindústria, mas não é. A pessoa produzia para seu consumo e vendia uma parte. 80 produtores que tinham melado na família. Nós trabalhamos aí questão de 6 ou 8. Hoje, há pouco tempo, estava em 5. Agora nós reduzimos. E o pessoal estava pensando em parar. Você devolve para a clandestinidade e esse produto vai parar no mesmo... E a questão dos ovos, eu ainda enxergo mais. A pipoca com melado vai existir. Vai existir. Alguém vai produzir. Vai produzir. E o ovo colonial, também, quando você reduz os pequenos entrepostos que teriam ganho em termos de apresentação, higiene, etc., você acaba devolvendo para o clandestino. Talvez 5, 8 vezes o que é vendido legal na informalidade. Então, você poderia trazer esse público para dentro da formalidade e, claro, viria direto um ICMS quando você começa a emitir a nota, né? Deixa eu aproveitar aqui, Vicente, antes da gente ir para outro assunto, e citar aqui algumas pessoas que estão nos acompanhando, né? A Olivia Santos dando boa noite, a Miriam Beatriz Hesler dos Santos, a Alessandra Ludwig, Marco Antônio Kupp, a Miriam Zambuja Spies, o Neuredi Rodrigues, o Jair Massman, Renato Grins, Cláudio Mu, Vera Benck, de Arroio Grande, a Aracélia Brauers, o Reni Ribeiro, Casquinha, o Cassiano Staub, o Rodrigo Finkler, Rodrigão, lá de Canoas, Marisa Pinheiro, de Porto Alegre, o Gleno Conze, também a dona Terezinha Mira, aqui lembra, né, de um compromisso assumido em relação a 244,
né, onde nós e eu, como prefeito na época, né, até tirei fotos ali, e agora ela está preocupada se vai sair ou não vai sair mesmo, né? Está se trabalhando para isso, né? A 244 é a estrada que liga Venâncio a Vale Verde, e hoje tem um grupo de Passo Sobrado que também trabalha um traçado, né, um outro traçado que ligaria, além de a estrada entre Passo Sobrado e Vale Verde, que seguiria o mesmo caminho, né, depois em direção a Santa Cruz até Cerro Alegre e Baixo, e por fim lá na 471. Então, mas eu acredito que o governo do estado ele tenha recursos, né, para fazer um novo programa de pavimentação, e tem algumas alternativas para essa estrada aí, e realmente tem algumas que estão há muitos anos, mas não foi só a fotografia, a dona Terezinha, que foi tirada. Em 2010, na FENACHIM, nós assinamos um termo de compromisso com o governo do estado, a governadora Iera Cruz, isso está documentado, né, e que depois, por outras circunstâncias políticas e econômicas, né, o governo que a sucedeu não levou adiante, mas isso está sendo retomado. Vicente, né, nós falamos aqui da nossa produção rural, né, e que envolve agrícola, envolve uma série de produtos, e nós entramos aqui na questão da produção animal. Há alguns anos atrás, um grupo na administração aqui em Venâncio, tentando chamar a atenção do Estado para a importância desse segmento, criou uma grife chamada, quer dizer, assim, um nome chamado Polo de Proteína, né, e a grife foi PAC dos frigoríficos. Porque isso tudo que tu falou envolve um interior rico, né, estratificado, é um mosaico ligado por 1.800 quilômetros de estrada, mas a maioria é estrada de chão. O município, por mais que se esforce, ele realmente tem dificuldade de manter todas essas estradas em boas condições. A maneira de ir resolvendo isso é, aos poucos, asfaltando as principais artérias, né? Estradas para um território é a mesma coisa que artérias de veias para um corpo, né? Quanto melhor o seu estado, melhor a saúde do todo, né? Então as estradas boas são fundamentais para o nosso agricultor, para escoar a safra, mas para vir para a cidade, né? Para a manutenção do seu veículo, para baixar os custos, né? E a gente está na luta para isso. Só que agora, além, não é mais assim uma coisa simbólica. O nosso polo de proteína se consolidou mesmo. Consolidou. Né? Nós estamos forte na raiz, né? E isso, tu achas que ele vai ser assim como o polo metal mecânico, né? A parte de confecções e calçadista, né? A questão do tabaco. Nós estamos com um quarto setor aqui, né, que vem com muita força para ocupar um espaço definitivo. Eu diria que ele, talvez lá na frente, vai ser um dos mais importantes, por incrível que pareça. Eu acredito, nós falávamos da produção de aves, né? Nós temos a Bom Frango, que é local, né? E tem seus integrados local e certamente vai expandir. A tendência de que haja uma concentração muito grande de aviários em Venâncio Aires. A própria Nicoline está agora com as frangas, está tendo o primeiro aviário em Venâncio, aliás, 2 aviários, mas numa propriedade. Então, terceiro, nós temos Bom Frango, BR Foods e a Nicoline entrando. Certamente, amanhã depois, alguma outra vai querer também se instalar nesse setor. Suínos, talvez, por ter as matrizes já mais próximas, a Dália também, vamos dizer, estaria com o condomínio. Ali há uma hipótese de ter amanhã depois algo novo nisso. Mas os frigoríficos, pensando em bovinos, primeiro foi falar, você chegou a mencionar as cadeias secundárias, que é o caso de ovinos. Ovinos, para minha surpresa, em 2009 eu fui fazer um curso na Embrapa, Bagé, que é onde é que tem um trabalho,
ovinos, e naquela época eu tinha uma ideia de trazer a ovino associado à erva mate. Eu enxergava que era um potencial, 4.000 e poucos hectares de erva mate, e se casasse os ovinos aí ia ter uma boa aceitação. Mas lá eu descobri que nós estávamos entre os municípios que mais tinham ovinos. Embora tímido, mas era considerável que a grande maioria dos municípios não tem. Nós temos um material genético bom aqui, temos uma cabanha local. E campeã na Expo Inter, né? Isso aí. Eu acredito que um dos frigoríficos já está meio trabalhando em termos disso. Eu enxergo que tem uma possibilidade amanhã e depois, isso falando em agregar em cima disso. Então, dos bovinos, eu acho que tem uns 5 aí que estão bem fortalecidos. Consolidados. Hoje são 13, 5 grandes. 5 grandes. Aí, esses que não têm esse porte aí, podem expandir com essas atividades de menor para você ter. Porque eu brinco às vezes, eu digo, nós temos aí 2, 3 mil ovelhas sendo abatidas no frigorífico da árvore. Penduradas na árvore. E é um pecado, porque isso poderia ser convertido em dinheiro. O nosso tempo está terminando. E eu gostaria de conversar com o Vicente, acho que isso vai ficar para um outro dia. Sobre a questão da piscicultura e a questão de um pequeno frigorífico de peixe aqui, ele não é só uma questão econômica, ele é uma questão sanitária também que diz respeito àquela fiscalização que nós falamos, né? Isso aí. Né? Até que ponto as exigências, né? O peixe vai ser comido igual. Ele vai acabar, e muitas vezes vindo de fora com uma qualidade muito inferior do que poderia ser produzido aqui. E diga-se de passagem, nós temos 462 hectares de lâmina d'água. E nós podemos, nesse caso, poderíamos, é bastante, né? É bastante? E nós poderíamos aqui, sim, ter uma legislação própria para esse nosso frigorífico, né? Eu acredito que isso deveria de ser trabalhado. Como não enxerga o potencial turístico, nós teríamos que, se demora a sair lá, nós temos que partir. Vereadores ao trabalho, né? É interessante. Eles são parceiros e acredito que podem nos ajudar nisso. Vicente, foi uma alegria, uma honra te receber aqui. Eu tenho certeza que quem está nos acompanhando gostou desse papo, né? Eu conheço o Vicente há muito tempo, sempre aprendi com ele. Ele me deixou aqui também uma planilha. Eu gosto de estatística, eu gosto de economia, gosto de acompanhar isso, mesmo às vezes a média distância, né, por interesse, né, e também por uma questão de ficar atualizado economicamente. E o peso da agricultura, da agroindústria, né, nós poderíamos falar mais da agroindústria, nós vamos ter que conversar de novo. Cada atividade ela está relacionada com alguma agroindústria. E também tem que ter uma modificaçãozinha na legislação, né? Para não sufocar os nossos empreendedores. Sim, mas assim, Ayrton, a gente já foi, vamos dizer... Parceiros, você era prefeito, a gente e continua como chefe de escritório, tivemos nosso trabalho conjunto. Quem nos está acompanhando, então a gente deseja aí um bom final de dia e que nós tenhamos outras oportunidades de trazer informações. E é bom porque o pessoal que não é daqui começa a conhecer um pouquinho melhor e talvez, eu diria, o principal, o exemplo de Venâncio pode ser expandido ou copiado por outros municípios, por que não, né? Tá certo. O programa Conexão termina aqui, mas vocês podem ficar acompanhando o trabalho da nossa matéria aqui em Venâncio, da administração municipal de Venâncio, inserida no contexto agrícola do Estado, com essas peculiaridades, com essas características que fazem que nós se destaquemos não só pelo número de propriedades rurais, mas também pelo fato de as pessoas passarem a se sentir bem trabalhando no interior, né, com orgulho, resgatando, né, aquela autoestima. E cabe, claro, ao poder público não só trabalhar essa questão das estradas, como nós falamos antes, mas a questão da energia elétrica, a questão da água potável e, claro, não só para as famílias, para os seus filhos, né, para todo mundo, a banda larga. A internet é imprescindível para que os negócios andem. Ficamos por aqui e até terça-feira que vem.